graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estaremos orando, invocando assim ao nome do Senhor, e logo após estaremos cultuando ao nosso Deus. Oremos a Ele pedindo o direcionamento, que Ele venha falar aos nossos corações nessa noite, e que Ele possa aceitar em Teu trono de graça o nosso louvor, a nossa adoração, porque se estamos aqui, é porque a graça dEle tem nos assistido e também para louvar e bendizer ao nome dEle. Oremos assim ao nosso Deus. Ó Pai, graças nós te damos, ó Deus, e invocamos o Teu nome, porque não há outro nome acima de todos os nomes senão o Teu, ó Pai. Reconhecemos, Senhor Deus, a Tua soberania, o Teu governo, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, e louvamos ao Senhor, ó Deus, porque temos o Senhor como governante, Senhor Deus, das nossas vidas, e em cada ato, Senhor Deus, que fazemos, cremos, ó Deus, que a Tua boa mão tem sustentado, Senhor Deus, as nossas vidas. Estamos aqui uma vez mais para glorificar o Teu nome, para render graças ao Senhor, pois o Teu nome, Senhor Deus, está acima de todos os nomes. Tu és o Deus que está acima de todos os deuses. E ser, Senhor Deus, conosco nessa noite, por todas as partes, as orações aqui feitas, os hinos cantados, a exposição, Senhor Deus, da Tua palavra, que venha, Senhor Deus, glorificar e exaltar ao Teu santo e soberano nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, por todas essas bênçãos. E rogamos ao Senhor, ó Deus, que fale, Senhor Deus, uma vez mais aos nossos corações nessa noite. E deixamos entregue, Senhor Deus, essa oração na mediação, Senhor Deus, do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Coloquemos-nos de pé e louvemos ao nome do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Nós sabemos que é um grande privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui para louvar o nome dEle. Sabemos quão formoso é o Deus que nós servimos e que é maravilhoso poder estar em Sua presença, é maravilhoso poder o adorar, e é isso que nós iremos declarar através dessa canção: quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é tocar em Tuas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso
celestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ainda de pé, eu convido a igreja para estar abrindo as suas Bíblias em Salmo de número 100. Nós faremos a leitura, todos em uma só voz, de todo esse Salmo, do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Salmo de número 100, do versículo de número 1 até o versículo de número 5. E diz assim a palavra do nosso Deus. Leiamos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos teus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Cantemos mais um cântico ao nosso Deus. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é
Os irmãos podem se assentar. Nessa mesma reverência, eu convido a amada igreja para estar abrindo as suas Bíblias em Salmo de número 32. Nós faremos também, todos em uma só voz, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Salmo de número 32, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Leiamos assim a palavra do nosso Deus, todos em uma só voz, até o versículo de número 11. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exaltai vós todos os que sois retos de coração. A palavra do Senhor nos exorta aqui quanto devemos colocar as nossas faltas diante dele, reconhecendo que somos pecadores, negligentes, e dia após dia o pecado que nos assedia, muitas das vezes temos caído, que possamos reconhecer o nosso estado de pecaminosidade, de miséria, e colocar todas essas faltas diante do Senhor, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o momento de falarmos com Deus e nos humilharmos na presença dEle. E após alguns instantes de oração silenciosa, eu convido o nosso irmão Levi para vir aqui à frente e quebrar o silêncio com a oração audível. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, apresentamos-nos, Pai, diante da Sua presença nesse momento. Em primeiro lugar, reconhecendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas, que o Senhor apresenta para nós um desejo de nos perdoar, Pai. O Senhor fala na Sua palavra que a Sua ira, o Senhor não vai sustentá-la para sempre. E é confiante na Sua palavra, confiante na obra que Jesus Cristo fez na cruz uma vez por todas, confiante na obra que o Seu Santo Espírito faz, Pai, de aplicar essa obra em nossos corações, que nós não temos medo de olhar para os nossos corações e verificar aquelas coisas que
nos impedem, nos atrapalham de continuar um crescimento que o Senhor quer dar para cada um de nós. Então nós te agradecemos, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia manifestada e declarada a nós. E temos também experimentado essa sua palavra em nossas vidas. Temos muitas vezes, ó Pai, estado sem saída diante de circunstâncias difíceis para nós. O Senhor tem nos libertado cada vez que nós vamos à sua presença com o coração sincero e confessando a nossa necessidade do favor do Senhor. Por isso, Pai, nos apresentamos diante de Ti, ó Pai, com aqueles pecados que vêm à nossa memória, que atrapalham o culto solene, o culto puro ao Senhor. E confessamos essas faltas com essa expectativa do Senhor, com o sangue de Cristo, com o seu corpo dado uma vez por todas naquela cruz, só possa nos receber. Só abençoa o restante do nosso culto, Senhor. Seja exaltado, ó Pai. E que o Senhor seja aquele que é alvo de toda a nossa adoração, de toda a nossa atenção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuemos a louvar ao nosso Deus e agora também nos preparamos para louvar e agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos dado e como forma também de gratidão, nós possamos estar dizimando e ofertando aqueles irmãos que se prepararam para esse momento. O momento é oportuno, nós cantaremos apenas um cântico e lembrando dos desafios que temos enquanto igreja também, reforma, como foi anunciado pela manhã, temos outros alvos além da construção, que o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, nos possibilite a dizimar e ofertar com gratidão e alegria também nos nossos corações. Cantemos e exaltemos ao nome dEle. Vamos nos colocar de pé novamente, meus irmãos, para louvar o nome do Senhor. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo na nossa vida, ou pelo menos deveria ser tudo nas nossas vidas, mas que nós possamos fazer da letra dessa canção uma realidade nas nossas vidas, né? Que se torne-se uma verdade, não sejam apenas palavras lançadas da boca para fora, o louvor que nós entoamos aqui, seja algo que parta dos nossos corações, que é sim pecaminoso, mas que nós precisamos estar diante do Senhor, Ele que é merecedor de toda honra, glória e louvor. Alfa e ômega. Não há outro como tu.
fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Nós estaremos orando, agradecendo com o diácono Roberto, agradecendo pelos dízimos e as ofertas. Em sua oração também, Roberto, vamos lembrar os nossos irmãos que estão enfermos. Hoje pela manhã nós tivemos, além do presbítero Tiago, que está em recuperação, tivemos o pedido do esposo da dona Maria Rosa, que está com dificuldade, que possamos estar orando para ele, e também pelo pastor, que está em viagem, em retorno para Belo Horizonte, juntamente com a família. Oremos por esses irmãos. Meus irmãos, oremos. Pai de amor e de imensa bondade, é com muita alegria, meu Deus, que mais uma vez nos dirigimos a Ti. É com muita alegria, Pai, que estamos na Sua casa, reconhecendo, meu Deus, que tudo que temos, tudo que somos, procede de Ti, meu Deus. É com muita alegria, meu Deus, que eu venho anunciar a Ti a entrega aqui dos dízimos e das ofertas dos nossos irmãos. Que esses dízimos e as ofertas, Pai, sejam para a Tua honra e Tua glória. Pai, intercedemos, meu Deus, portanto, por essa obra que acontece aqui, que acima de todas as coisas, meu Deus, que essa obra sirva para o alcance de novas vidas, de mais vidas, para que assim, meu Deus, nós possamos estabelecer o Teu reino, meu Deus, a cada dia de nossas vidas. Meu Deus, eu oro também pelos enfermos e necessitados, que o Senhor possa visitar cada um deles, que o Senhor, na sua santa bondade, meu Deus, possa dar a eles o conforto, possa dar a eles o renovo, e que acima de todas as coisas, meu Deus, o Senhor faça com que eles reconheçam a Tua graça, meu Deus, que já está na vida deles, meu Pai. Meu Pai, eu oro pela vida do pastor que está em viagem, que o Senhor, assim como o levou, possa o trazer também em segurança, para que em breve, meu Deus, ele possa estar presente aqui conosco, meu Pai. Neste momento eu lhe peço que o Senhor deixe os nossos corações contritos para que nós possamos ouvir a Tua mensagem e que o mensageiro dessa noite, meu Deus, possa ser usado como instrumento nas mãos do Senhor, meu Deus, para que nos traga a palavra.
É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos fazer a leitura de número 143 do Catecismo Maior de Westminster, tanto a pergunta quanto também a resposta. Leiamos assim: qual é o nono mandamento? O nono mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos de novo. Qual é o nono mandamento? O nono mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O texto basilar aí em Êxodo 20, capítulo de número 16. Eu passo a palavra agora ao presbítero Vilmar, que nos trará a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, te ilumine, e que a graça dele sempre esteja presente na sua vida. Pode ser. Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? A voz está diferente? Pouco. Essa semana foi uma semana de desafio para mim. Quando me convidaram, até agradeço o conselho do nosso vice-presidente, o Renato, pelo convite. Eu falei assim, eu não vou deixar, não vou dizer não. Deus vai me dar a condição física para estar lá no domingo. Isso foi no início, bem no início da semana. Então foi uma semana difícil para nós, mas estamos aí. Então agradeço o conselho. E é bom estar aqui revendo os irmãos, né? A gente esteve um pouco fora aí, mas hoje estamos juntos. Eu sinto uma alegria muito grande quando eu chego nessa igreja. Meu coração se bate até mais forte. Estar aqui na frente também é um grande desafio, sempre é um desafio, não é verdade? E revendo os irmãos aí, hoje fiquei conhecendo pessoas aí que foram já recebidos recentemente, que eu nem tinha visto ainda. A gente teve o prazer de estar conversando e conhecendo. Sejam bem-vindos, graças a Deus. E o espaço é pequeno, mas cabe muita gente, né? E a reforma, eu falei com o Roberto, nosso diácono de plantão, Roberto, não estou querendo ir lá não, que a gente tem que construir tanta coisa aí. Então agora é o seguinte, na hora de desmanchar, meu coração fica assim um pouco apertado, não só o meu, né, Sozé? Sozé, esse dia nós estivemos comentando, mas que aí o Roberto me confortou com uma palavra. Roberto aí, ele falou assim comigo, ô Vilmar, mas a modernização chega, né? Eu falei assim, não é verdade, tá certo. E eu acredito, eu acredito que isso vai ficar muito bom. Que isso não, né? Que essa nossa reforma vai ficar muito boa. Porque pelo que eu dei uma olhadinha assim, o coração deu uma apertada para ver o que está andando, mas graças a Deus está aí. Está os desafios e a gente vai vencer esse desafio. Já temos até casamento marcado para o ano que vem, então eu acredito que até ano que vem isso aí tem que estar pronto. Ano que vem que eu falo assim, depois de julho, né? Né, Alan? Será que dá? Então a previsão está rápida aí. Então, graças a Deus por isso. Então, é um prazer nós estarmos aqui, compartilharmos da palavra de Deus, que é uma maravilha para cada um de nós, né? Aí, Deus, nosso irmão Pedro chegou e marcou qual que é o tema, que eu tinha dado os versículos, né? A palavra de Deus é fantástica. Então, é excelente. Eu olhei assim, não tinha nem título a mensagem, eu falei assim, ó, a excelência da palavra de Deus. Você observou, Pedro? Eu falei assim, ó, a excelência da palavra de Deus está até aqui, ó, mas não tem o título. O esboço está tudo aqui, tudo bonitinho, mas faltou o título. Então, Deus falou na hora, a excelência da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é excelência todo tempo. Não é verdade? Graças a Deus por isso. Vamos, meus irmãos, abrir a Bíblia em Filipenses. Logo no iniciozinho, capítulo 1, versículo 27 a 30. Eu farei essa leitura, porque depois nós vamos ler o de 2, de 1 a 4. Aí os irmãos leem de 2, de 1 a 4. E eu farei a leitura de Filipenses 1, de 27 a 30. E os irmãos lerão do 2, de 1 a 4.
Então, são duas leituras bem próximas, uma completando a outra. A primeira, Filipenses 1, 27 ao... Está dando um chute aqui? E agora? Ficou bom? Melhorou? Está com voz de locutor? Que não é a minha voz? Meus queridos, vamos lá. Filipenses 1, 27 a 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus, porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Continuando a leitura, 2 de 1 a 4, vocês. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos muito por esse dia, pelos pedidos que foram feitos aqui, Pai, de viagem, de saúde, esteja abençoando a cada um. Somos gratos a Ti pela chuva que cai, porque nós sabemos que precisamos dela, e Tu tem nos abençoado com essa benevolência. Nós agradecemos da mais tenra criancinha ao mais idoso. Nós agradecemos pelas gestações das nossas irmãs. Pai, esteja abençoando a cada um aqui presente. Pai querido, nós somos gratos a Ti por tantas coisas. Colocamos essa reforma nas Tuas mãos, porque não é para agradar aos nossos olhos, porque Tu mereces o melhor. E que seja feito melhor aqui, Pai. Às vezes nós, como seres humanos, pecadores, a gente fica assim um pouco abalado com a destruturação, mas a esperança nossa é que venha o melhor. Portanto, eu coloco cada operário aqui desta obra nas Tuas mãos, para que seja concluído aqui sem mancha de sangue, e sim, Pai, dê condição de trabalho. Sabemos que são trabalhos de risco para cada um deles, que possamos ver de perto esta vitória desse tempo reconstruído. Pai querido, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, o texto está lido, sabemos que somos imperfeitos, somos pecadores, mas sabemos que Tu é tudo em nós. Tu é o Deus Todo-Poderoso, que reativa a nossa memória, que faz entender que a Tua palavra é maravilhosa demais para nós, que nós não conseguimos viver sem ela. Portanto, aplique não só no meu coração, mas no coração dos irmãos, nesta noite, o Teu recado, Pai, porque as maravilhas são grandes, e o texto é maravilhoso, e que possamos entender e aplicar no nosso dia a dia. Agradecemos por essa oportunidade, que dê-nos condição física, Pai, mental, para proferir as Tuas santas palavras
a oração que eu faço com perdão de pecados em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu vou iniciar nossa mensagem com uma ilustração verídica. Em 1980 foi o ano que eu adquiri meu primeiro bem móvel, 1980. Porque até então, e na verdade foi meu primeiro trabalho, resultado do meu primeiro trabalho, eu comprei uma bicicleta Caloi 10, uma Sprinter Caloi 10. Vocês vão entender por que eu estou contando o caso da bicicleta daqui a pouquinho. E na época, quando eu comecei o meu trabalho, eu não tinha, hoje tem uma facilidade dos ônibus pegar os operários na porta de casa. O meu ônibus era lá na Industrial, tinha que sair daqui deslocando, às vezes, em horários difíceis. Aí o que eu fiz? Apanhei essa bicicleta e me deslocava, indo por dentro aqui, por em pé, uma distância de 10 km, eu fazia isso rapidinho com bicicleta. Então eu vi que era um meio de transporte muito legal. Foi o meu primeiro bem móvel. Só que não é plotei, não. Eu coloquei ela cheia de decálculos. E decálculos repetidos, com uma frase simples: leia a Bíblia. Na portaria o pessoal falou assim, já está chegando um rapaz de ler a Bíblia. Eu estava há pouquinho tempo já no meu trabalho, aí eu chegava com essa bicicleta. Era uma bicicleta com guidão virado assim, de marcha. Era tudo que eu queria naquela época. Aí eu plotei ela toda com leia a Bíblia. Okay. Passou, veio meu casamento. Meu primeiro outro bem móvel foi um TL, eu acho que muitos aqui nem conhecem. Os mais antigos sabem. Um TL, o Vianel deve lembrar, um TL verde variante, com 14 anos de uso. Foi após o nascimento da segunda filha, Kézia. O deslocamento para a igreja ficou muito difícil, não é verdade, bem? Ficou muito difícil, com duas crianças dentro do 1108, era o número do ônibus. Aí Deus deu essa bênção para nós, estamos comprando um TL 72 no ano de 85. Então ele já estava bem usado. Mas como foi abençoado esse TL? E o que aconteceu? Quais o decálculo que eu peguei no TL? Leia a Bíblia. Na frente, atrás, tá? E muito tempo, a gente foi trocando veículo, tudo aí. Essa semana que eu falei, poxa, o textozinho, leia a Bíblia, eu deixei de colocar, comecei a colocar o peixinho, comecei a colocar, se vocês for ver lá, mão de Deus, vou voltar com ler a Bíblia. E na época eu procurei uma gráfica, eu procurei uma gráfica, mandei plotar, onde você colocava com spray, que eu plotava a camisa, tá? Porque eu via que ler a Bíblia era o grande recado, era a solução de todas as coisas, é a solução da humanidade. Aí eu falei assim, poxa, que bênção. Então, é uma forma de você estar evangelizando com uma simples frase. Porque a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca na nossa camisa, com aquilo que a gente prega no nosso veículo, por causa do testemunho. Por causa do testemunho que a gente dá. Então, eu entendi isso, que eu falei assim, puxa, isso aqui fala muito alto. Eu tenho certeza que isso falou muito alto, mexeu com muita gente, colegas meus de trabalho. Lá vem o ler a Bíblia. Não tem problema, o recado estava sendo dado. Era uma forma simples da gente divulgar. Aí a gente lê esse texto que nós lemos, e nós deparamos com uma palavra, logo no início de Filipenses, a palavra vivei. Nesse texto aqui, ele evidencia todo o curso da vida e o comportamento do ser humano. Se a gente for dar uma pesquisada, né, até que o André não está aqui hoje, que eu ia falar com ele, eu tive que dar uma sondada aqui. Essa palavra vivei, no original grego, ela significa atitude nossa, privilégios do cidadão. Portanto, a ordem é que nossas ações, nossas atitudes, nosso comportamento, nosso modo de ser, como cidadão da Nova Jerusalém, que é cada um de nós aqui, nós estamos nessa expectativa, tem que ser digna do Evangelho de Cristo. Tem que ser digno da palavra de Deus. Então, não basta ler a Bíblia, viver a
palavra de Deus. Então, na hora que a gente vê esse início aqui, que tipo de comportamento é esse que nós, cristãos, devemos ter diante dessa sociedade tão perdida, tão mal, tão voltada para tantas coisas, sendo que a palavra de Deus tem resposta para tantas coisas, tem tido soluções para tantos nossos desafios, e nós não podemos ficar sem tê-la como um principal alvo na nossa vida. Então, eu digo para cada um de vocês aqui, eu pensei que em dezembro, dia 31, eu terminaria a leitura mais uma vez da Bíblia. Eu acho que eu não vou conseguir, porque eu estou em... Obrigado, né? Eu estou em Jeremias. Então, eu estou em Jeremias 32 hoje. Então, eu fico olhando como cada vez que você lê, é novidade para você. Ela se renova a cada manhã. Então, não se torna velho. Então, assim, a carência que cada um de nós precisamos de ler essa palavra. A palavra de Deus ela é muito simples. Ela é muito simples. É um livro único que ele se interpreta por si mesmo. E quando a gente fica diante de nós uma certa dificuldade, a gente descobre que outra passagem explica aquilo que a gente queria. Se não explicar, aí vem um pastor, vem uma liderança, vem um presbítero, que pode nos esclarecer. Então, a palavra de Deus, ela é muito simples. E nós, cristãos, devemos ser simples e sinceros em nossos atos. E às vezes a simplicidade, ela vem para nós de uma forma que fica quase eterno. Vou ler uma carta para vocês aqui. Eu já falei dessa carta aqui uma vez, mas não li. Foi o dia que eu estava falando sobre o exemplo dos pais com os filhos. Só falei dessa carta. O que a autora dessa carta aqui, ela fazia com a gente quando era criança. Ela escrevia versículos bíblicos, colocava na porta, a gente tenta seguir isso até hoje, na porta das casas, tudo. Mas eu falei da carta, mas não li essa carta. Essa carta hoje, ela foi escrita dia 23/12/78. Eu não digo que é meu primeiro emprego, porque que era serviço obrigatório. Eu estava no exército. Eu ia sair de manhã, sair bem de manhã, e a minha mãe escreveu isso aqui. Eu guardo com o maior carinho. Eu vou mostrar para vocês a simplicidade das coisas no nosso viver. Às vezes vale muito. Vilmar, Feliz Natal para você. São os votos de sua mãe, que não tem nada para lhe dar, mas me ofereço um simples bolo. Você toma café com um pedaço e leva o resto para os colegas de trabalho. Olha a simplicidade, o resto, né? Eu comi um pedaço e fiz isso que ela fez. Tá? Deus lhe abençoe e guarde. Assinatura dela, a data está aqui, e ela colocou um versículo aqui. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradam dos meus caminhos. Por que eu leio isso aqui? Simplicidade, às vezes ela vai eternamente. E ela marca as coisas. Às vezes a gente, quando pega no simples, a gente não dá tanto valor. Depois de muitos anos, Vianney, eu encontrei Geraldo Leles. Se você lembra? Geraldo Leles, lembra? Sabe quem que é? Sabe, né? Omar sabe, mais antiga aqui sabe. Formou para pastor presbiteriano, ele é dentista. Na nossa época ele estava formando para dentista. Verdade? O Geraldo Leles foi no meu casamento. Se vocês me perguntarem o que eu tenho do meu casamento até hoje, até os móveis, o colchão, acabou tudo, né? 40 e tantos anos de casado, acaba tudo, não é verdade? Vocês acreditam que eu tenho um presente de casamento que Geraldo Leles me deu? Eu tive a alegria de compartilhar. Ele falou assim, não, mas aquilo foi muito simples, mas um simples que se tornou importante para mim. Ele me deu um quadro de pescador, um quadro de madeira com pescador. Ele falou assim, Vilmar, nós devemos ser pescadores de homens. Eu nunca mais esqueci, ele colocou uma frase legal lá atrás, assim, mais ou menos isso. Então, às vezes, as coisas simples que a gente tem, a gente não dá tanto valor. Então, eu não estou querendo comparar a simplicidade da palavra de Deus com o nosso dia a dia. É dizendo que ela é muito assim,
fácil de entendimento para cada um de nós, para que a gente possa viver a cada instante. O nosso modo de vida, o nosso discurso, a nossa fala tem que estar de acordo com o que a gente vive dentro da palavra de Deus, em qualquer lugar que nós estivermos, no trabalho, na nossa casa, na rua, qualquer lugar. A nossa aparência, o nosso jeito de ser, ele tem que transmitir Cristo dentro da nossa vida. Nós temos que refletir Cristo, nós temos que ser luz. A palavra de Deus diz isso. Nós temos que ser luz no lugar que nós estivermos. Nós temos que brilhar. Nós temos que estar radiante. Porque o mundo precisa disso, o mundo está para baixo. E as pessoas estão com carência de Jesus Cristo. Assim está com carência clara. Todo o nosso comportamento tem que estar numa simplicidade que é a beleza e a alegria da nossa alma. Então nós temos que viver isso. A palavra de Deus é um ouro depurado, sem impureza alguma. Nós vimos então que o Evangelho ele é muito simples, mas também ele é claramente verdadeiro. Provérbios 3, 21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria. Guarda minhas palavras. Nós somos chamados para fazer o certo. Spurgeon, numa das suas reflexões, ele diz assim, nosso dever é fazer o certo. Nosso dever é fazer o certo. E como cidadão do reino dos céus, aqui na terra, nós temos que ser exemplo. E às vezes a gente paga caro por isso. Paga caro. Eu acredito aqui que todo o ser humano que trabalha tem que fazer a prestação de conta no seu imposto de renda. Não é verdade? E o imposto de renda eu e a Kézia que fizemos. Fazendo, ela sempre me ajudou, tem dificuldade. E a gente fez, tá? E ela detectou um ano aí, seu pai, tem alguma coisa aqui que não está muito coerente não. A gente vai ter que fazer desse 24 e depois a gente vai ter que fazer um recalque. Tem alguma coisa que eles estão mandando uma observação aqui, tá, e eu não estou conseguindo detectar pela informação. O que acontece? O tempo passa, não é que eu caí na malha fina não. Eu caí no tabelionato que eles protestam, não é isso? Tá, tantos dias para pagar a sua dívida. Então faça o certo. Aí eu brinquei com o rapaz lá do tabelionato. Vim saldar minha dívida, dai a César o que é de César. Paguei caro por uma imprudência minha, porque eu devia ter que resgatado isso lá junto com a Receita Federal, deixei ela jogar para frente e me cobrar de uma forma drástica. Paguei bem caro por isso, um valor bem mais alto do que seria normal. Por quê? Eu tenho que ser exemplo. Então, como ser humano, às vezes a gente dá umas também que é difícil, mas Deus, graças a Deus, deu condição e junto a ética lá deles, eu estou em dia. Então, é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, ela tem que estar o tempo todo nos policiando para que nós sejamos sempre, simplesmente, para fazer o certo. Seguir a santidade, fugindo do pecado e da mentira. Nós temos que tirar do nosso vocabulário pequenas mentiras. Seja verdadeiro o tempo todo. Dói o que doer. Fale a verdade. Fale a verdade para as crianças. Não minta, porque a criança sabe quando você está mentindo. Então, fale sempre, procure sempre falar a verdade. A verdade não dói. E a mentira, nós sabemos quem que é o pai da mentira. Então, vamos proclamar a verdade, porque a verdade nos traz para perto do Pai. Deus nos chamou para santificação e não para perdição. Ele vê o pecado de todos nós. Cada um de nós não somos perfeitos, gente, nós não somos. Então ele vê aonde que cada um de nós precisa a cada instante estar melhorando.
Então ele vê o pecado de cada um de nós. O que faremos é colocarmos a nossa vida na mão dele, para que ele nos molde de acordo com o querer dele, para que a gente busque a perfeição, o alvo, o soberano. Essa a nossa situação como seres humanos, buscar a perfeição enquanto é tempo. Então a gente vê as nossas mazelas, reconhecer das nossas mazelas, como foi o momento aqui de perdão de pecados, reconhecer e correr atrás e pedir perdão, para que a gente tenha dias melhores. A vida do cristão será sem brilho e sem valor se não tiver a joia da verdade. Ignorar esses princípios é ignorar a Deus. Então nós temos que estar buscando a presença de Deus todo instante do nosso viver. O evangelho é muito destemido. A palavra de Deus, ela é super destemida. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Por que ele é destemido? Corajosamente proclama a verdade. Quer homens gostem ou não, precisamos ser fiéis e inabaláveis. Precisamos então ver essa palavra que é boa para nós, a gente divulgá-la. Eu fico pensando, quando eu estava preparando aqui, eu pensando, que saudade que eu tenho daqueles tempos, nos cultos nas casas, no culto nas praças. Será que voltaremos para aquilo? Paramos na pandemia. A gente vê que as pessoas, elas estão com falta de Deus, elas estão querendo ouvir uma palavra. Esse dia ligaram para mim, nem conheço a pessoa, trocou o finalzinho do telefone. Ah, meu amigo, bom dia, tal. Eu estou querendo comprar um lote na sua mão, lá em Sete Lagoas. Eu nem vendo lote em Sete Lagoas. Eu falei assim, mas quem te passou meu telefone? Ah, não, esse telefone é o seu não? Como é que você está com esse telefone? Eu falei assim, então eu enganei. O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu não perdi a oportunidade. Aí eu estou ligando para ele, chama Zeziel ele. Ô Zeziel, você não ligou para mim à toa. Ele me pediu desculpa, eu falei assim, não precisa pedir desculpa não. Eu vou te falar uma coisa aqui. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Aí você vê a carência que a pessoa tem. Não fala mais, que dia que você vai me ligar de novo? Então, as pessoas estão com carência de ouvir a palavra de Deus, de ouvir uma palavra boa, a verdade é essa, de ouvir uma palavra boa. E quantas vezes que nós temos oportunidade de estar lançando palavras boas para o nosso semelhante, sentado num ônibus, no nosso local de trabalho. Eu gosto de dar muito carona, toda carona que eu dou um folhetim, divulgo ali, quando você está viajando, esses que você tem que pagar para passar, como é que chama? O pedágio, todo pedágio, geralmente elas são mulheres ou homens, independente, eu pago lá e dou um cartãozinho, dou um folhetim da palavra de Deus. Então, as oportunidades nossas, elas são muitas, gente, e a gente não pode perder essas oportunidades, não. O tempo está breve, e a gente tem que estar divulgando o tempo todo. Então, essas oportunidades que fazem a diferença no nosso ser e no nosso modo de ver. Busquemos, então, a todo tempo, ser fiéis e inabaláveis, principalmente na divulgação da palavra de Deus. A palavra de Deus também, ela é muito gentil. Quantos textos que nós temos aqui? Por exemplo, Romanos 15, 2 e 3. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom, para edificação, porque Cristo não agradou a si mesmo. Busquemos agradar aos outros pela gentileza da nossa palavra e ações. O nosso semelhante, às vezes, ele quer um aperto de mão caloroso, quer um abraço. A gente é carente disso. Quantas pessoas que estão do nosso lado, se você puder dizer, te amo, diga isso. Às vezes a gente, um carinho expresso assim, marca muito esse momento. Então, a palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler, quando vamos viver de uma forma que a gente agrada o nosso semelhante. Nós temos que agradar mais o nosso semelhante do que a nós mesmos. Temos que ter mudança de vida, sim, e a gente não consegue isso por nós próprios. Nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Ele é que muda o nosso ser, Ele que nos dá essa consciência de mudança de vida.
para que sejamos melhor amanhã do que hoje. Ele quer que a gente seja um diferencial, quer que nós façamos a diferença na nossa sociedade. E a gente faz a diferença na nossa sociedade demonstrando Cristo no nosso viver. Quando a gente demonstra Cristo no nosso viver, a nossa luz está radiando. Nós não estamos escondendo o que nós conhecemos. Conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus é divulgar para os outros. Se foi bom para nós, será bom para muitas outras pessoas também. O Evangelho também ele é muito amoroso, a palavra de Deus. A última ordem de Cristo aos discípulos: ameis uns aos outros, que haja mais união e amor verdadeiro e cordial para com todas as pessoas. Dentro da irmandade, da igreja, dentro do lar, da família. Então nós temos que ter o amor ao próximo mesmo, mas um amor de verdade, um amor de demonstração. Que haja mais união e amor verdadeiro e cordial para com todas as pessoas. Que exista compaixão pelas almas dos pecadores. A necessidade de cada um de nós estarmos voltando com a palavra de Deus, para que divulguemos divulgamos a sua palavra a todo instante. Então, por isso que eu sou um grande defensor. A gente tem feito isso lá em Praia Clara, desses cultos nas casas e desses cultos nas praças. Então, nós temos uma liderança lá que aceitou isso, de estar indo nas casas, de estar indo nas ruas, pregando a palavra de Deus, porque a gente vê essa necessidade. Abra nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 3, 11 e 13. 3, 2 Tessalonicenses 3, versículo 11 a 13. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Vamos até pelo versículo 13. E vós, irmãos, não canseis, não fartais de fazer o bem. Muitas pessoas do nosso lado necessitam que a gente faça o bem para elas. Seja o bem com uma palavra amiga, seja o bem, às vezes, até financeiro. Seja um bem financeiro. Nós estamos vivendo isso aí com um grupo de pessoas lá da praia. E a Violeta tem sido meu veículo de intercessão. Quantas pessoas estão aclamando por uma conversa amiga, por uma visita no hospital, por uma necessidade básica dentro de casa? Às vezes pode estar acontecendo conosco aqui também. Então, nós temos que desdobrar para que isso não aconteça no nosso meio. Principalmente aquelas pessoas que estão no nosso ciclo familiar, no nosso ciclo de amizade, no nosso ciclo de irmandade. Nós temos que estar com o olho nisso aí. Então, diáconos aqui presentes, a liderança da igreja, tem que estar com essa visão. Tem algum irmão carecendo de alguma coisa? Vamos estar ajudando. Sabemos que a igreja passa por um momento delicado de reforma, mas isso não é impeditivo para que ela abra as mãos para uma ajuda também. A verdade é essa. Então, firmamos no que está a palavra de Deus. Quando nós falamos aqui a excelência da palavra de Deus, vocês viram aqui quantos versículos nós lemos? O que a palavra de Deus fala para cada um de nós. Essa excelência da palavra de Deus também, ela expõe, fechando, que Cristo é santo. Sede santo como eu sou santo. E essa santidade, ele, com certeza, Deus nunca acha espaço ou desculpa para o pecado. Então, se nós estamos na nossa vida tendo feito alguma coisa que não tem agradado a Deus, ainda é tempo de mudar. Coloque isso como um objetivo da sua vida. E essa mudança coloca como prioridade leitura diária da palavra de Deus. É o alimento que nós precisamos. É o alimento que nos dá força, que nos dá alegria, que faça a gente vencer cada mal, cada dia, cada mal a seu dia. É com a palavra de Deus. Tire um tempo de manhã, à noite, dê prioridade para isso, porque ela realmente é a excelência. É Deus falando conosco, é o que nós temos apalpável. Seja no seu celular, seja no meio que você quiser. E
quando lê, pega um versículo básico ali, começa a trabalhar na sua cabeça, memorizando um versículo básico, para trabalhar sua mente, e aquele versículo está te confortando e te alimentando ali durante o dia, e até tirando coisas ruins que vêm, pensamentos para a nossa mente, para que a gente esteja alimentado e fortificado. A palavra de Deus é uma vitamina para o nosso dia a dia, e nós não podemos ficar sem ela não. É uma energia que Deus falando com cada um de nós. Nossa vida deve ser igualzinha à palavra de Deus. Devemos evitar tudo que prejudica a nossa perfeita comunhão com Cristo, por amor a Ele, pelo nosso bem, pelo bem dos outros. Nós precisamos, meus queridos, esforçar diariamente, para permitir que a nossa vida seja de acordo com a palavra de Deus. É um esforço que nós temos. Então não é muito fácil, não. Tanto é que o caminho é estreito, o caminho é difícil, o caminho é cheio de espinhos, às vezes, de ribanceiras. Por isso que exige cada um dos nossos desafios. 2 Timóteo 3, 14 a 17, para a gente estar fechando. Vamos ler juntos? 2 Timóteo 3, 14 a 17. Segundo Timóteo 3, 14 a 17. Todos nós. Tu, porém, meus irmãos, viram que passagem que fecha com chave de ouro? A palavra de Deus está em tudo para nós. Tudo. É o que a gente espera para cada um de vocês. Coloca como objetivo primordial no seu dia a dia. Primordial. E que esse primordial você contagia outras pessoas também. Se você tem uma possibilidade de ter uma Bíblia no seu local de trabalho, leve uma Bíblia lá para mexer com as pessoas. Se você tem uma autonomia sobre o seu escritório, a mesa do seu trabalho, coloque versículos bíblicos ali, folhetinhos de disposição. Coloque, leia a Bíblia. A simples leia a Bíblia é uma mensagem que é transmitida. Que a pessoa lê, entenda e compreenda. E que nós possamos a cada dia no nosso viver, a gente está refletindo a excelência da palavra de Deus. Em tudo aquilo que nós fizermos. Tudo. Seja qual for a sua vida laborativa, qual seja for. Temos oportunidade, até nós que somos aposentados, como temos oportunidade de estar divulgando a palavra de Deus. Então nós não podemos perder as oportunidades. E puder distribuir Bíblia, folheto, faça isso. Porque as pessoas estão carentes de ouvir uma palavra boa. E a palavra boa que eu entendo é a Bíblia, que é a palavra da verdade. Essa palavra infalível, inquestionável e eterna. Deus abençoe a cada um. E que possamos viver isso a todo instante. Oremos mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos pela oportunidade, pela tua palavra nesta noite. Que possamos entender que a tua palavra é verdade no nosso viver, no nosso modo de amar, no nosso modo de entender ao próximo, nas nossas atitudes, sabendo que tu és soberano sobre nós, Pai. Tu é o dono da nossa vida, tu sabe todas, desde quando fomos nem nascidos ainda, Pai, tu já sabia todos os nossos dias. Portanto, Pai,
que esses dias que, não que nos restam, mas que nós vivemos, Pai, que sejam vividos para a Tua glória. Que a Tua palavra faça parte do nosso viver todo o tempo. Que, Pai querido, preencha a nossa mente com as Tuas bondades. E retire de cada um de nós, Pai, pensamentos negativos, pensamento de destruição, pensamento de perdição, pensamentos que não Te agradam, Pai. Aquilo que não Te agrada, retire de cada um de nós, para que nós possamos viver a cada minuto da nossa vida para Te servir, para Te agradar. Pai querido, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, seja o nosso norte fanal, nossa única esperança, para que, Pai, possamos, nesse caminhar nosso, essa expectativa nossa de vida eterna com Cristo Jesus. Colocamos essa igreja nas Tuas mãos, todos os seus propósitos, toda a Sua liderança, Pai, professores, líderes da equipe de música, diáconos, presbíteros, o pastor, colocamos todos nas Tuas mãos, Pai, para que faça tudo de acordo com o Teu querer. Pai querido, nós oramos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Queridos, vamos estar cantando o hino de número 351, Belas Palavras de Vida, já caminhando assim para o encerramento do culto nesta noite. Hino de número 351, Belas Palavras de Vida. Vamos colocar de pé, aqueles que puderem. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegre são essas palavras de vida, que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama, que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida.
alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Amém. Vamos uma vez mais estar abrindo as nossas Bíblias. Em 2 Coríntios, capítulo de número 13, nós faremos todos a leitura do versículo de número 13. 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13. Todos leiamos em uma só voz. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. E logo após a oração, nós estaremos fazendo a oração do Pai Nosso. Leiamos a palavra do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Oremos ao nosso Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os trabalhos semanais, ordinários da igreja, na terça-feira, reunião de oração, presbítero Romar. Quinta-feira, estudo bíblico. No próximo sábado também teremos o trabalho aí, né, com as lideranças, aqueles irmãos que fizeram aí a sua inscrição para a escola dominical, capacitação dos professores. Deus assim abençoar, estaremos no próximo sábado aqui. E também peço aos irmãos que fizeram as suas respectivas indicações. O conselho hoje, após a escola dominical, esteve examinando aos nomes. Peço a orientação do Senhor, esteja presente aqui também, exercendo aqui um direito constitucional de estarmos elegendo tanto presbíteros quanto também diáconos para a nossa igreja. E esteja em sentido de oração e que Ele mesmo conduza as nossas vidas. Sabemos que Ele, em sua infinita graça e soberania, já sabe os escolhidos, mas que possam estar somando com os que já estão na ativa aqui, caminhando com um único propósito, fé e amor, que é a expansão do reino de Deus. Que Deus nos dê assim uma excelente semana, guardados e amparados por Ele. E a dona Nilce tem um recado. Ok, então. Ok, então, só reforçando aí, a dona Nilza, não sei se todos ouviram, no próximo sábado também, 141 anos da SAF, na Igreja Presbiteriana Central de Contagem. Mais informações podem procurar a Nilza também. E após a assembleia, no domingo, também vai ter a plenária da UMP. Então todos os sócios aí ficam convocados para essa reunião. Uma excelente semana a todos. Deus abençoe.